E aí, pessoal, tudo bem? Em Eletrotécnica CC, hoje o tema é exercício resolvido e eu vou apresentar aqui uma solução de circuitos elétricos utilizando o método de Maxwell, ou método das malhas. Como circuito exemplo, eu tenho aqui um circuito com uma fonte de alimentação e 5 resistores. Bom, eu já resolvi esse circuito aqui utilizando o método da resistência equivalente, onde você vai reduzindo o circuito, calcula a corrente total e depois você vai distribuindo essa corrente aplicando os conceitos de série, paralelo, lei de Kirchhoff para tensão e lei de Kirchhoff para corrente. Eu também já resolvi esse mesmo circuito utilizando o método nodal, onde eu defini um potencial como zero, escrevi a corrente dos nós de interesse, apliquei a lei de Kirchhoff para a corrente e depois montei um sisteminha com as equações para cada uma das correntes utilizando a lei de Ohm. E defini um potencial elétrico de um determinado ponto, de um determinado nó, e depois você aplica leis de circuito série, paralelo, lei de Ohm, e determina então a tensão e corrente em cada um dos seus elementos. No método de Maxwell, nós temos um sistema com correntes fictícias em circuitos elétricos, em percursos fictícios. Então, por exemplo, eu vou denominar aqui os nós como A, B, C, D, E, ou seja, a ligação de cada elemento para mim é um nó. E aí eu posso trabalhar aqui com as malhas. Eu tenho, por exemplo, uma malha interna, fechando aqui o ciclo de A, B, C, D e A. Esta é uma das possíveis malhas. Eu também tenho aqui um caminho fechado para uma malha fictícia aqui, formada por C, E, D, C. C, E, D, C. E temos também aqui uma terceira malha, que é uma malha mais externa, pouco utilizada às vezes na solução de circuitos elétricos, mas também pode ser utilizada tranquilamente, que é uma malha que faz esse percurso aqui, formada então dos pontos A, B, C, E, A. Para resolver aqui o circuito elétrico utilizando o método das malhas, eu preciso de apenas duas das equações, pois eu tenho que juntar aqui as equações de tal forma que todos os elementos sejam inseridos, e aí eu vou poder resolver tranquilamente. No outro vídeo eu já resolvi esse mesmo circuito aqui, fazendo um passo a passo aqui do método das malhas. Hoje eu vou utilizar alguns macetes para chegar mais facilmente às equações. Então, por exemplo, eu vou definir aqui as minhas correntes, ambas malhas aqui internas, no sentido horário. Então, vou chamar essa corrente aqui de I1 e essa corrente aqui de I2. A primeira malha, aqui a malha da esquerda, eu vou fazer o seguinte: quais os resistores que vão passar aqui pela corrente fictícia I1? E vou fazer aqui uma soma. Então aqui eu tenho 2, mais um 3, mais um 4, mais um 5. Então a minha corrente vai ser aqui 5 e 1. Bom, e como as correntes aqui estão ambas em sentido horário, elas estão em sentido contrário aos resistores que fazem parte das duas malhas. Então, nesse caso aqui, eu insiro o sinal negativo e verifico quais resistores para a malha 1 fazem parte também da malha 2. Nesse caso, o resistor R3 e R4. Então, aqui dá 2 e 2. E ainda, quais são as fontes de alimentação que eu tenho? Se a fonte de alimentação tiver no mesmo sentido da corrente, então nós definimos que ela vai ser com o valor positivo. Caso ela fosse contrária, ela seria então com o sinal negativo. Seguindo aqui a mesma ideia, agora então para a corrente I2, quais resistores serão passados aqui pela corrente fictícia I2? Resistor R5, R4 e R3. Somando esses 4 resistores, nós temos aqui o valor de 4 e 2. Bom, e quais resistores são comunitários? As duas malhas, o resistor R3 e R4, então eles vão aparecer aqui com o sinal negativo. Bom, e ainda, qual fonte de alimentação nós temos nessa malha da direita? Nenhuma fonte. Então aqui o resultado é igual a zero. O próximo passo agora é resolver então esse sistema. Então, por exemplo, se eu multiplicar aqui a primeira equação por 2, o que eu obtenho? 10 e 1 menos 4 e 2 igual a 12. E vou repetir aqui a minha segunda equação. Menos 2 e 1 mais 4 e 2 igual a zero.
O próximo passo aqui é resolver, então, né, esse sistema. O seu problema elétrico, né, praticamente já acabou. Então, por exemplo, eu vou multiplicar a primeira equação aqui por 2. Então, 2 vezes 5, tenho aqui 10 e 1. 2 vezes 2 e 2, então menos 4 e 2. E 2 vezes 12, igual a 24. E vou repetir aqui a minha segunda equação, mais 4 e 2 aqui, igual a 0. Bom, agora o que eu vou aplicar aqui, por exemplo, né, é o método, né, da adição, subtração. Somando, né, as duas equações, né, 10 com menos e 2, nós obtemos aqui 8 e 1. O i2 cortou, 24 com 0 dá 24, e com isso, né, o valor de I1 igual a 3 amperes. Substituindo agora, então, né, o valor desse I1, né, igual a 3 amperes, aqui no meu sistema original, eu vou obter, então, o valor da minha corrente I2. E posso fazer tanto no sistema que foi multiplicado ali por 2, ou em qualquer uma das equações originais. Bom, fazendo então aqui a substituição, né, do valor de 3 amperes nessa equação, 5 vezes 3, né, vai dar aqui 15, menos 2 e 2, igual a 12. Então, 2 e 2 negativo é igual a 12 menos 15, né, que dá aqui menos 3. Então, menos 2 e 2 é igual a menos 3. E dividindo, né, menos 3 por 2, chegamos então aqui, né, ao valor de I2 igual a 1,5 ampere. Agora, com os valores aqui de I1 igual a 3 amperes e I2 igual a 1,5, que são correntes fictícias, eu vou poder então determinar as correntes, né, em cada um dos meus ramos. Eu determinei aqui, né, que a corrente da fonte é a corrente IE, e essa corrente saiu aqui da fonte, passa por R1, R2 e chegou aqui no nó C e se dividiu. Eu chamei aqui de I5 a corrente que passa pelo resistor R5 e de I34 a corrente que passa pelos resistores R3 e R4. Como a corrente, né, I1 coincide exatamente com a corrente IE, eu posso afirmar aqui que a corrente IE, que é a corrente aqui da minha fonte, né, é exatamente igual a 3 amperes. Bom, o mesmo eu posso afirmar aqui para a minha corrente I5, porque a corrente I2 está no mesmo sentido, né, da corrente I5 passando aqui por R5. Então, a corrente I5 é igual à corrente fictícia I2 com o valor de 1,5 ampere. E, por fim, né, a minha corrente I34, ela é aqui uma corrente que eu determinei, né, como que ela estivesse aqui descendo. Então, agora eu tenho que olhar para as duas malhas. I1 está descendo, I2 está no sentido contrário. Então, para que eu possa, né, determinar aqui o valor do I34, como I1 está no mesmo sentido, ela é positiva, e I2, nesse caso aqui, ela é negativa. Substituindo aqui os valores, né, nós temos então 3 menos 1,5, e aí obtemos aqui então, né, um valor de I34 igual a 1,5 ampere. Agora, com o valor, né, das correntes calculadas em cada um dos ramos, eu posso aplicar aqui a lei de Ohm e calcular a tensão em cada um dos meus elementos, né? Então, eu tenho que calcular agora aqui, por exemplo, V1, quero também aqui calcular V2, vou calcular aqui o valor de V3, o valor de V4 e aqui também, né, o valor de V5. E aplicação direta da nossa lei de Ohm. Por exemplo, aqui, né, V1 é igual, né, o valor da corrente IE vezes R1. Né? Então, se o valor da corrente é 3, 3 vezes 2, né, vai dar aqui 6 volts. O valor aqui de V2 é o valor da corrente IE vezes o valor de R2. Então, aqui é 1 vezes 3, 3 volts. O valor aqui da tensão V3 é igual, né, ao I34 vezes o valor de R3. Então, aqui 1 vezes 1,5, que dá exatamente, né, 1,5 volt. Né? O valor de V4, né, ele é exatamente igual ao valor de V3. Né? Por quê? Porque ambos possuem a mesma corrente e também, né, o mesmo valor ôhmico.
Então dá 1,5 volt. Né? E por fim, aqui, né, o valor de V5, né, é 2 vezes o valor de I5. Então nós temos aqui I5 vezes R5, né, e com isso, né, 2 vezes 1,5, também obtemos aqui 3 volts. Esse é o resultado final da tensão elétrica em cada um dos componentes e também, né, das correntes em cada um desses elementos. Bom, galera, com relação a esse tema, era o que eu queria mostrar para vocês. Ficou em dúvida, quer saber um pouco mais? Faça comentários. Curtiu ou não curtiu o vídeo? Deixe seu like, seu dislike. Inscreva-se no canal. E eu espero que você esteja e fique bem.